Olá pessoal, bom dia. O Futuris, um projeto, uma proposta controversa de financiamento das instituições federais de ensino superior, foi apresentado pelo governo Bolsonaro por meio do MEC. Essa proposta está deixando de cabelo em pé a comunidade universitária do país. Para a gente discutir esse tema, nós tivemos a honra de convidar a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Pires de Carvalho, que gentilmente abriu um espaço na sua agenda para nos atender. Hoje é terça-feira, 30 de julho de 2019, o Sintufest em linha direta fala ao vivo do prédio aqui da reitoria, aqui na cidade universitária do Fundão. Eu sou Luiz Maranhão e abro essa entrevista colocando para a professora a seguinte questão. Professora, depois de um corte azedo, amargo, de verbas de custeio, que colocam a manutenção do dia a dia das universidades em questão, o governo apresenta um projeto de fôlego estrutural que tenta mudar a matriz de financiamento das instituições superiores de ensino. Como é que a senhora está examinando esta questão no início da sua gestão? Muito obrigada, Luiz, pela pergunta. Nós vemos de forma muito preocupante esse projeto, esse programa que se denomina Futurice, por vários motivos, mas o principal deles é a possibilidade de transformar o fomento, o financiamento das universidades num financiamento majoritariamente privado. Isso não é assim em nenhum lugar do mundo. As instituições públicas elas devem ser mantidas por financiamento majoritariamente público, e isso deve ser um programa de Estado e não um programa de governo, porque as instituições públicas autônomas são muito importantes para o desenvolvimento dos países, são muito importantes, nós somos muito importantes para que o Brasil ele avance. A senhora tem se movimentado, participou da reunião da Andifes, articulou uma nota pactuada de todas as instituições federais de ensino aqui do Rio de Janeiro. Qual é a estratégia que está sendo adotada para enfrentar esse debate, essa discussão em relação à proposta do governo? É muito importante que nós nos posicionemos nesse momento e de forma pactuada o mais possível, Por quê? Porque as instituições elas têm momentos históricos muito diferentes. Há instituições muito jovens, há instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que completa 100 anos no próximo ano. As trajetórias são muito diferentes, mas todas essas instituições são muito importantes para o futuro do país. Então essas ações conjuntas, elas garantem que mesmo as instituições mais jovens, elas sejam protegidas de uma mudança que pode ser estruturante, como você mesmo colocou, e que pode atingir muito fortemente o funcionamento das instituições públicas, que podem, inclusive, vir a perder o caráter público, o que é muito grave sob o nosso ponto de vista. O que você identifica como perigo maior nesse projeto? Fala-se que, por exemplo, a autonomia é um dogma, uma referência sagrada para o funcionamento das instituições. Essa autonomia está sendo ameaçada pelo que você vê do projeto? Então, nós somos instituições que temos a personalidade jurídica de autarquias federais. As autarquias federais elas se autogovernam, é assim que está dito na lei, e as instituições federais de ensino superior, mais do que isso, elas têm garantida a autonomia didática, de gestão financeira e a autonomia administrativa, que está previsto no artigo 207 da Constituição. E não é por acaso que na Constituição Federal de 1988 esse artigo foi colocado e aprovado. É porque ali se discutia, na nossa Constituição, o futuro
da nossa nação. E as instituições públicas, elas precisam ser preservadas de ingerências externas, sejam elas governamentais ou não governamentais. Então, o ponto mais importante do programa diz respeito justamente a isso. A possibilidade de ataque ao artigo 207, ataque à autonomia. Por quê? Quando se prevê a possibilidade de contratação de organizações sociais, que são entidades privadas, isso fere a autonomia das universidades. Então, por quê? Porque a organização social ela pode ser contratada para uma atividade como, por exemplo, a limpeza dos campi, como hoje nós contratamos empresas privadas. Mas não é isso que parece estar colocado no programa. Seria a contratação de organizações sociais para gestão da universidade. Isso é grave, porque isso fere a autonomia administrativa, a autonomia da gestão financeira, que passaria para as mãos de entidades privadas. No pronunciamento que a senhora fez no Consune da semana passada, ao comentar alguns aspectos da proposta, a senhora falou que vários pontos apresentados ali já existem na realidade, por exemplo, da UFRJ. Que pontos, que iniciativas são essas? Então, o programa ele vem com esse termo, Futurice, como se os 3 eixos apresentados logo no início do documento não fossem eixos do presente das nossas instituições. O primeiro eixo diz respeito à gestão, governança e empreendedorismo. Nós temos pró-reitoria de gestão e governança na UFRJ e em outras instituições públicas desse país. O empreendedorismo ele acontece na UFRJ há muitas décadas. O Parque Tecnológico ele foi inaugurado na década de 90. Então, esse ambiente, esse ecossistema de inovação, ele já existe na UFRJ há mais de uma década. Nós temos uma agência UFRJ de inovação. Portanto, a interação universidade com empresa já acontece não só na UFRJ, na UFMG, na Federal do Rio Grande do Sul, em outras instituições, na UNB, em outras instituições federais do nosso país. Eu ficaria aqui algumas horas comentando sobre o empreendedorismo que acontece nas instituições federais de ensino superior no país. Mas, além disso, o segundo eixo é pesquisa e inovação. Veja, a produção científica do país, 95% acontece nas instituições públicas de ensino superior. Então, nada de novo, nem no primeiro item, nem no segundo item. E o terceiro item, internacionalização. Na verdade, a UFRJ, ela tem os primeiros programas de pós-graduação do país, que datam da década de 60. E nesses programas já havia pesquisadores internacionais, já havia pesquisadores atuando na pesquisa na UFRJ, que são de outros países, desde a década de 40. Nós recebíamos prêmios Nobel, como a doutora Rita Levi-Montalcini, que trabalhou nos bancos dessa universidade, nos laboratórios, na década de 50. Então, internacionalizar, nós precisamos aumentar a internacionalização, não passar a fazer. Então, inclusive, o meu posicionamento lá no dia da apresentação foi esse. Que, na verdade, o programa apresentado, ele fazia parte do presente das instituições. E o que as instituições querem nesse momento é parar de patinar no presente. E por que é que nós estamos patinando no presente? Porque nós não temos garantido o orçamento previsto na LOA, que é o mínimo para o nosso funcionamento. Reitora, eu queria levantar um aspecto que foi o método como essa discussão está se dando. De repente, de cima para baixo, sem que as instituições, sem que as comunidades tenham sido escutadas, né, em relação à decisão tão complexa, isso, de uma certa maneira, não caracteriza um viés antidemocrático na tomada de decisão tão
tão estratégico, tão importante para a universidade? O programa ele não foi, na verdade, desenvolvido com a parceria das universidades, né, das instituições federais de ensino superior. Os reitores não foram chamados para discutir o documento que contém as diretrizes, nem o projeto de lei proposto. Nós fomos apresentados a esse documento que está em consulta pública. Então, a consulta pública, ela tem um prazo muito curto. Então, além do programa não ter sido desenvolvido em conjunto com os reitores, pelo menos, ou os pró-reitores dessa área, né, o pró-reitor de pesquisa, o pró-reitor de gestão, então, sequer foram chamados para discutir. Nesse momento, a consulta pública ela tem um prazo muito curto para que a gente possa se manifestar e tirar as inúmeras dúvidas que advêm do programa. Então, eu diria que é um programa preliminar, que não foi construído com a comunidade, e eu espero que as críticas sejam muito bem-vindas e que o MEC mude essa visão, que é a visão, na verdade, de que nós precisamos de organizações sociais para gerir as nossas universidades. Nós não precisamos de entidades privadas para gerir a universidade. Nós precisamos de entidades que nos apoiem nas nossas atividades, e essas entidades já existem. São as fundações de apoio, que existem desde a década de 70 e funcionam muito bem, né? A UFRJ ela tem 2 fundações de apoio credenciadas e funcionando há muitas décadas, apoiando as atividades de pesquisa, de ensino e de extensão na nossa universidade. Assim como as fundações da UFRJ, outras instituições federais de ensino superior têm muitas fundações de apoio apoiando, não gerindo as universidades. A senhora solicitou à Procuradoria da UFRJ um parecer do ponto de vista jurídico. O que revela esse parecer? O parecer jurídico do nosso procurador, ele deixa claro que o projeto apresentado pelo MEC, né, o PL, esse projeto de lei e as diretrizes, ele é um documento preliminar. Então, o nosso procurador faz uma análise também preliminar, porque o documento é preliminar. Ele chama a atenção para esse perigo, né, que é da perda da autonomia. Então, é importante que logo no início do documento, o nosso procurador ele se preocupa com essa que é a nossa maior preocupação, que é a perda da autonomia, mas ele acha que a possibilidade de contratação com organizações sociais não é ruim se não atingir as atividades fim da universidade, se não intervir no funcionamento da universidade. Então, mas isso só vai ficar claro no futuro, quando o documento final for apresentado, aquele que nós vamos estar submetidos à adesão ou não adesão. Isso é uma outra questão que o procurador chama atenção, que é importante, né? Que não haveria possibilidade de adesão parcial, o que é ruim, porque todo contrato, né, pode ter uma cláusula que você não concorde, e isso impede a adesão por completo ao programa. E que fique claro que a não adesão ao programa não quer dizer que a universidade não quer caminhar no sentido da inovação, do empreendedorismo, da internacionalização, da gestão correta que deve acontecer nas instituições públicas. Não é isso. O que a universidade não vai querer é aderir a um programa que possa ferir a autonomia, que possa atrapalhar, no fundo, a gestão da universidade, que possa passar para as mãos de entes privados a gestão de autarquias federais. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado e analisar com muita calma, mas, volto a dizer, né, como o nosso procurador falou, o programa ele foi apresentado de forma muito preliminar. Tem algumas perguntas aqui da categoria das pessoas que estão assistindo. A primeira delas é a seguinte: a UFRJ poderia fazer audiências públicas sobre o futuro para maior discussão, mas não podemos deixar a prioridade de reverter o corte no orçamento deste ano. A segunda pergunta, eu vou fazer as 3
logo facilita responder em bloco. A segunda pergunta, no projeto Futurice, ele não cita as fundações, elas se tornariam organizações sociais? E a terceira, o Futurice não fere também a autonomia acadêmica, já que as organizações sociais poderão decidir quais serão as prioridades das pesquisas? Vou começar pelo fim. Pode ferir a autonomia como um todo, porque, como está previsto nas entrelinhas, pelo menos, a possibilidade de contratação de organização social para atividade de ensino, pesquisa e extensão, que é a atividade fim, óbvio que a autonomia didática é ferida, além da autonomia da gestão financeira e administrativa. E isso é grave, sob o nosso ponto de vista. É um dos problemas desse programa. Com relação às fundações de apoio, elas estão se reunindo, já há um documento na internet, uma nota conjunta de 30 fundações de apoio, e elas estão interagindo com a Secretaria de Ensino Superior do MEC para tentar entender se o que o MEC pretende é a transformação das fundações em organizações sociais. Mas volto a dizer que não importa se elas são entidades privadas, como são as fundações, sem fins lucrativos. O que importa é, se elas forem transformadas em organizações sociais, que essas organizações sociais não possam atuar na atividade fim, porque as fundações não atuam na atividade fim. Se elas vão se tornar organizações sociais ou não, é uma decisão das fundações. Mas é muito importante que nós tenhamos claro que as atividades fim não devem ser exercidas, seja por organizações sociais, seja por fundações. Isso é uma das cláusulas pétreas que eu considero para que a gente comece a discussão desse programa. Então, em primeiro lugar, a possibilidade de perda de autonomia, em segundo lugar, a possibilidade de entes privados atuarem nas atividades fim das instituições públicas. Essas são cláusulas pétreas que a gente não deve, de forma alguma, abrir mão. E a primeira pergunta sobre as audiências públicas, o que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está prevendo neste momento? Um grupo de trabalho da administração central está trabalhando linha a linha, avaliando o programa para que as audiências públicas possam acontecer. Então, a primeira reunião vai acontecer no Fórum de Decanos e Diretores, prevista para o dia 5 de agosto, e a gente, provavelmente nessa semana, vai tentar fazer uma audiência pública antes do Conselho Universitário do dia 8. Mas eu quero tranquilizar a comunidade que o dia 8 não é um consule deliberativo, ele não vai votar adesão ou não a um programa por vários motivos. O primeiro deles é que o programa é preliminar, ele pode mudar. Então, se a gente vota alguma coisa no dia 8, nós estaremos agindo erradamente, estaremos votando por programa preliminar. Então, o que a gente tem que fazer no dia 8 é discutir bastante e encaminhar também para audiências públicas. O que eu acho é que tem que haver mais de uma audiência pública, inclusive depois do programa consolidado e apresentado pelo MEC. Porque, nesse momento, nós estamos analisando um programa preliminar que tem vários problemas, né? Programa esse que nós podemos passar o dia criticando, né? Eu já falei aqui de vários pontos que nos preocupam muito e que fariam com que nós decidíssemos, sem dúvida nenhuma, em não aderir nesse momento, como está posto. Mas pode ser que isso mude, né? E aí nós vamos estar analisando ainda de forma muito precoce. Então eu convido toda a comunidade para ler o documento do MEC. Como nem todos se cadastraram, e para ter acesso a esses documentos que estão no site do MEC é necessário o cadastro. Eu fiz um cadastro pessoa física, tive acesso a esses documentos e distribuí para todos os membros do Conselho Universitário, para os diretores, e eu espero que isso esteja sendo amplamente discutido no nível das unidades acadêmicas. Estamos à disposição, eu e o pró-reitor de Planejamento e Finanças, o professor Eduardo Halpe, para discutir
com o Sintufers, com a Adufers, com o DCE, com a APG. Então nós estamos discutindo com todas as entidades que nos procuram nesse momento a leitura que nós temos do programa. Mas o que nós pretendemos apresentar, tanto no Fórum de Decanos e Diretores, quanto no Consune, é a análise ponto a ponto, linha por linha, para que aí sim a gente possa fazer as audiências públicas, mostrando para a nossa comunidade todas as entrelinhas desse programa. Tem mais uma pergunta aqui da categoria. Pergunta para a professora: como está o corte orçamentário realizado desde maio? Houve algum recuo por parte do MEC ou o Ministério não tem nenhuma perspectiva de devolução do recurso previsto? Na realidade, houve na semana passada uma reunião do Pleno da Andifes, da Associação Nacional de Dirigentes de Ensino Superior das Federais, né? E a perspectiva é de que o contingenciamento continua. Então não houve liberação do recurso para nenhuma instituição federal de ensino superior. A situação ela é muito dramática para todas as instituições. Já houve corte de luz da Universidade Federal do Mato Grosso. A UFRJ é a Universidade Federal que tem uma situação orçamentária a mais grave de todas. Na verdade, nós temos atraso na conta de luz, atraso nas contas de água e atraso no pagamento dos contratos das empresas terceirizadas que prestam serviço de limpeza e segurança. Caso o MEC não libere recursos nesse mês, nós provavelmente teremos esses serviços descontinuados na universidade. Estamos trabalhando, né, com um plano de contingenciamento. A atual gestão assumiu há 3 semanas. Então nós estamos fazendo o nosso dever de casa, mas ele não será suficiente se não houver a liberação dos recursos, ou seja, o descontingenciamento. Ele deveria acontecer uma vez que o Congresso Nacional aprovou verbas suplementares para o MEC. Então nós estamos aguardando que o MEC libere os recursos para que a gente possa pagar as contas das universidades federais. Muito bem. Professora, o Futurice, em determinado momento, fala na utilização de ativos imobiliários para fazer receita e o financiamento das universidades. A senhora encontrou um projeto aqui, uma parceria com o BNDES, que também tem um caminho de utilização do patrimônio de imóveis da universidade. Há alguma identidade entre uma coisa e outra? Na realidade, durante a apresentação do secretário de Ensino Superior, eu fui citada nominalmente 2 ou 3 vezes. Por quê? E eu expliquei isso na Andifes, porque, inclusive, expliquei o que é esse projeto, né, que os demais reitores não conheciam. Porque podia parecer que eu tinha feito alguma reunião com o secretário para influenciar no programa, o que não aconteceu, infelizmente. Eu estou disposta a dialogar com o MEC, sem dúvida nenhuma, sempre me coloquei à disposição, mas isso não aconteceu. Eu fui citada por vários motivos, né? Um deles é porque a COP é um exemplo, né? É uma instituição importante para o país, né? Para o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa nação, e a COP a COPETEC, a sua fundação, assim como a FURJ. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela é um exemplo de empreendedorismo, inovação, e a gente deve avançar na inovação social, né? Isso que a gente quer na atual gestão. Então, a UFRJ foi citada por isso, mas também e principalmente porque a gestão passada, né, a gestão do professor Roberto Lerre, ela aprovou o uso de ativos imobiliários, né, através de um convênio com o BNDES, que é o projeto que foi, no final da gestão passada, batizado de Viva UFRJ. Então, esse projeto BNDES é igual ao projeto Viva UFRJ, deve ficar claro que o Viva UFRJ não é um projeto novo da atual gestão. O que a atual gestão fez foi herdar este projeto, e o Ministério da Educação se inspirou no projeto BNDES elaborado pela gestão do professor Roberto Lerre.
Então, eu fui citada porque houve, sem dúvida nenhuma, inspiração pelo MEC desse projeto que foi aprovado pela reitoria passada. E por isso eu fui citada 3 vezes. O projeto ele diz respeito ao uso de ativos, né, justamente para talvez fazer fundos de investimento imobiliário ou para ter a contrapartida na forma de prédios. Isso ainda vai ser apresentado pelo consórcio, mas eu acho que o MEC conhece esse projeto, ele está interessado nesse projeto e o Futurice tem em grande parte esse projeto ali na sua concepção. Quando ele fala de fundo imobiliário, de uso do patrimônio público para a formação de um fundo imobiliário. Inclusive, não fica claro se esse patrimônio da União que será utilizado é o próprio patrimônio das instituições públicas, o patrimônio que nós temos atualmente. Isso não está claro no projeto, é mais um ponto de dúvida para adesão ao programa. No documento que as instituições federais do Rio de Janeiro firmaram, né, que a senhora subscreveu, foi uma das articuladoras, ele é bem peremptório, ele é bem claro. Ele já começa invocando as cláusulas pétreas da Constituição e cita 3, né, as 3 cláusulas que se relacionam com o nosso programa. A autonomia universitária, o artigo 207, a questão dos concursos públicos e da obrigação do Estado de financiar a universidade pública. Sem essas condicionantes não haveria nenhuma possibilidade de se aderir a esse programa, esse projeto. É isso mesmo? Não, sem dúvida nenhuma. Foi, na verdade, uma grande honra, né, estar participando desse grupo. Nós formamos, então, na semana passada, um grupo dos reitores das instituições federais de ensino superior do Rio de Janeiro. O documento é inicialmente subscrito pelas 7 instituições federais de ensino superior aqui do Rio, tanto universidades quanto institutos federais, o que muito nos alegrou, né? Estamos todos juntos. E, no final de semana, o Colégio Pedro II, que também ministra cursos de licenciatura, o seu reitor, o professor Oscar, subscreveu a nota, o que nos deixou ainda mais felizes, né? Então, é uma ação conjunta de todos os reitores, e essas cláusulas pétreas são cláusulas pétreas, como muito bem colocado no documento. Eu fico feliz porque a repercussão do documento foi muito boa, né? Porque é um documento claro, como você mesmo colocou, Luiz, e importante nesse momento. Inclusive, além dessas cláusulas pétreas, ele coloca uma questão muito importante com relação ao programa, que é o fato do programa não se preocupar com as atividades de ensino, com as atividades de extensão, com o Plano Nacional de Educação, um programa do Ministério da Educação que está preocupado apenas com o financiamento, sem que metas relacionadas ao Plano Nacional de Educação estejam incluídas, a assistência estudantil, projetos que melhorem a gestão das universidades. Nós estamos aqui abertos a discutir como melhorar a gestão da universidade, não através da contratação de entes privados. Estamos abertos a discutir com o MEC a melhoria da gestão das nossas instituições. É isso que nós queremos, que o público se fortaleça, né? Então, eu acho que a nota ela foi muito feliz, eu fico muito contente de ter sido convidada e estar participando desse grupo, e eu espero que esse grupo ele origine em breve um fórum dos reitores das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro. As federais, que precisam estar unidas nesse momento. Para finalizar, reitora, pelo que o procurador falou aí, ou você adere ao pacote ou nada feito. No caso da... Não está claro, essa discussão, né, ela não foi travada ainda, mas durante a apresentação, o secretário de Ensino Superior ele deixou claro
que esse aporte de recursos seria para somar os recursos que já existem. Ele falou isso mais de uma vez. Então, a primeira coisa é a garantia do orçamento previsto na LOA, que é uma das nossas cláusulas pétreas. Por isso está ali. E porque é importantíssimo garantir o orçamento, o financiamento público das instituições de ensino superior. Então, quem não aderir não pode perder o seu orçamento. Mas eu vou além. Eu acho que um programa do Ministério da Educação para fortalecer as instituições de ensino superior, para que a gente realmente caminhe em direção ao futuro, para isso nós precisamos de um orçamento garantido, de um financiamento público que seja vinculado a um conjunto de tributos e que nós saibamos de antemão o mínimo que receberemos no próximo ano. Porque nós só conseguimos fazer gestão de recursos se nós sabemos qual é o orçamento. Não há como fazer isso, por exemplo, com um contingenciamento de 30%. É óbvio que entraremos em dívidas e essas dívidas elas vão ser acumuladas de um ano para o outro, que é o que vem acontecendo. Então, de 2013 para cá, vem acontecendo cortes no orçamento. E as instituições estão se endividando. A UFRJ hoje tem 170 milhões de déficit. Ora, se isso continuar, o financiamento público será substituído pelo privado, que é o que nós não queremos, porque as instituições públicas elas são fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Elas devem ser um projeto de Estado e não de governo. Por isso a autonomia nos é garantida, por isso a verba tem que ser pública e para isso nós pagamos impostos. Então eu espero que o governo se sensibilize e diga: o orçamento das universidades está garantido pelo atual governo e que ele perpetue este orçamento para os próximos governos, que ninguém mais possa mexer com a nossa matriz orçamentária. Isso é o que as instituições federais precisam e é por isso que nós vamos lutar, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha um orçamento garantido, que seja um percentual de um conjunto de tributos. É isso que nós temos que estudar. Que conjuntos de tributos? Eu espero que a Andifes faça isso também, porque isso perpetuará o orçamento, o financiamento público das instituições federais, independente de governo. Isso é um projeto de Estado, como foi aquele que levou à aprovação da Constituição de 1988 e a garantia da autonomia universitária. Muito bem, Heitor. A gente abre agora o espaço para os seus comentários finais. Muito obrigada. Eu acho que é muito importante, né, a gente estar podendo conversar com a comunidade abertamente sobre o programa. A UFRJ ela está aberta ao diálogo. O programa, como está posto, ele tem vários problemas que foram apontados por mim durante a reunião do Conselho Universitário, que foram muito bem explicitados na nota que foi emitida pelos reitores das instituições federais do Estado do Rio de Janeiro. Outros reitores e reitoras têm se posicionado firmemente, não contra o programa, mas no sentido de ajudar a melhorar o programa. O programa, como está posto, ele não é bom, ele não melhora as instituições de ensino superior, ele não é um programa para fortalecer as instituições e nos levar para o futuro. Ele é um programa que, como posto, ele pode ser perigoso, ao contrário, né, ele pode ser perigoso para as nossas instituições, e eu espero vida longa para as nossas instituições. Aliás, que elas se perpetuem para que o país possa avançar, ser um país menos desigual, porque a educação é transformadora e a educação pública é muito importante para o avanço do país. A gente quer agradecer a presença, a participação da reitora Denise Pires de Carvalho no Sintuférg, linha direta especialíssimo, a reitora que é a primeira mulher a exercer o cargo máximo na UFRJ, que é uma das principais instituições da rede superior
de ensino e convidar vocês para a próxima edição desse encontro semanal com estudantes, com professores, com técnicos administrativos e com essa audiência infinita da internet. Nós vamos estar discutindo a agenda do Brasil, a agenda da UFRJ, a agenda da Universidade Pública. Muito obrigado e até o próximo encontro. E só para encerrar, Marião, é importante destacar que o Sintoferj convocou uma assembleia para o próximo dia 6, às 10 horas, na escadaria do CCS, para debater o Futurice, e que também existe um calendário de luta que nós vamos discutir a nossa participação, estamos convocando para esse calendário, que é a paralisação no dia 13 de agosto, convocada pela União Nacional dos Estudantes, pela FASUBRA, pelo ANDES, pelo CNTE, né, contra os cortes da educação e também de rechaço ao projeto, enfim, que corta a autonomia das universidades. Convocação feita e até o próximo encontro. Obrigado.